De volta falando em desenvolvimento com o secretário de Estado de Defesa Social, Rômulo Ferraz. Secretário, quem pode participar das capacitações? Quer dizer, o prefeito vai querer fazer o convênio, que nós vamos falar logo depois de como que vai ser esse convênio, mas o prefeito estabelece o convênio com o Estado e envia quais funcionários, quem para participar dessa capacitação? Os municípios, através dos prefeitos, vão ser orientados, né, para a delimitação dessas participações, que normalmente vão recair sobre aqueles agentes do município, assistentes sociais, psicólogos, né, sobretudo aqueles municípios que já possuem estrutura parcialmente ou totalmente voltada para essa área, secretarias, né? Então, a capacitação será feita através desses agentes dos municípios. E o que é importante também é que nós já temos pelo menos 2 experiências no sul de Minas, em que os municípios se consorciaram e fizeram um trabalho de 5 ou 6 municípios para criar uma estrutura compartilhada entre esses municípios que integram esse consórcio para desenvolver essa política. E o que é importante, do ponto de vista da Secretaria, o convênio, do ponto de vista material, ele se traduz na transferência de recursos na ordem de R$100 por vaga, por menor que esteja participando, para o município, por parte do Estado, né, para o município, para essa capacitação, sem prejuízo das possibilidades de convênio com os órgãos da União, como é o Fundafundo do MDS. O que o município vai precisar disponibilizar para participar, para assinar esse convênio com o Estado? É basicamente a sua estrutura na área social voltada para a infância e juventude, né, através de um corpo técnico que é pequeno, mínimo, né, de psicólogo, seria o assistente CRAS, social. o CREAS? Exatamente, na linha das estruturas já existentes, né, no caso do CRAS e do CREAS, dentro dos municípios. Então, é importante também essa possibilidade dos consórcios para aqueles municípios que têm uma dificuldade estrutural financeira possam compartilhar, eventualmente, as suas estruturas para poder unir esforços e conseguir todos eles serem beneficiados com esse trabalho que, com certeza, ele tem um viés preventivo muito grande. Os prefeitos nos procuram muito hoje, sempre para que o Estado estude a possibilidade de implantação de centros de internação socioeducativo. Nesse momento nós temos feito um esforço, estamos construindo 5 novos centros em diversas regiões do Estado para ampliar as vagas para internação, agora priorizando de forma absoluta, para vocês verem o momento de gravidade que é esse enfrentamento, priorizando de forma absoluta aqueles adolescentes que praticam ou homicídio, quer dizer, o nosso compromisso é internar todos aqueles adolescentes que praticaram homicídio consumado ou tentado, ou aqueles muito reincidentes em roubos ou estupro também, tal a dificuldade de vagas que temos para a internação, que é a medida mais onerosa, extrema e aí indesejável. Por quê? No caso da internação, embora haja um investimento grande, as condições das unidades melhoraram muito, mas no caso da internação, a possibilidade de recuperação desse adolescente já se torna muito mais difícil. Por causa da condição que ele se sente. Muitos já perderam, na verdade, os seus vínculos familiares, sociais, né? Já estão num processo que, do ponto de vista da sua recuperação, é um trabalho muito mais árduo, muito mais difícil. Ao passo que naqueles primeiros delitos praticados pelo adolescente, às vezes quando tem aí 13, 14 anos... Se ele recebe acompanhamento, a possibilidade dele não reincidir é maior. O acompanhamento junto ao adolescente, junto à família, né? Que normalmente no interior é mais fácil, inclusive, né? Como é que vai ser o acompanhamento dessa política pública pelo Estado? Os servidores serão capacitados, voltam para o município para levar essa informação, mas essa forma de trazer o jovem de volta para a ressocialização. Como é que vai ser o acompanhamento do Estado? O primeiro passo está sendo agora, nos próximos dias, uma convocação que o Judiciário e o Ministério Público estão fazendo para os promotores e juízes da infância e juventude dessas comarcas correspondentes a esses municípios para orientação. Eles virão aqui em Belo Horizonte num único dia e receberão todas as orientações e materiais necessários a esse acompanhamento. Então, depois será feito já no mês que vem essa capacitação na ponta, nas micro-regiões, e aí sim inicia um processo de acompanhamento, principalmente por parte do Ministério Público, para que ao longo desses 18 meses todas as condições sejam criadas para que os municípios tenham essa medida implantada. E é importante o seguinte, esse programa ele foi muito espelhado num programa que nós lançamos em Minas Gerais em 2004, também com a participação de todas as instituições, que era o denominado Minas de Bons Conselhos. Na época, pouco menos de 100 municípios, dos nossos 853, tinham os conselhos tutelares, que é a principal instituição na área da infância e juventude, implantados em Minas Gerais. Eu sei que, ao passo
dos poucos anos que se sucederam ao lançamento desse programa de conscientização, hoje todos os municípios mineiros, felizmente, têm seus conselhos tutelares implantados. E esse programa de Minas de Bons Conselhos serviu como espelho para que, no âmbito da União, né, o Ministério que trabalha a área da infância e juventude disseminou esse programa para todo o país, os estados adotaram. E da mesma forma, nós temos certeza que, como foi sinalizado para nós, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos vai possivelmente adotar esse programa para que os outros estados da federação também caminhem nesse mesmo sentido. Outro problema muito vivenciado pelos municípios que o secretário acompanha é o aumento do uso de drogas pelos adolescentes. Motivo esse pelo qual os adolescentes também cometem muitos atos infracionais. Esses atos que estiverem relacionados ao uso de drogas, a política é a mesma ou há algo diferenciado para tentar trazer esse jovem, tirar esse jovem da droga e da violência? Sobretudo os primeiros atos relacionados aos entorpecentes dos adolescentes, na verdade, vão quase sempre recair sobre o uso de entorpecente, que a legislação hoje é muito branda. Contudo, no caso da implantação dessa política de acompanhamento aí junto aos municípios de meio aberto, aí se abre um caminho que evidentemente que é o acompanhamento que será feito, né, nessas possibilidades da liberdade assistida, sobretudo, que são duas medidas, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, porque esse trabalho social feito por essas equipes, aí sim ele vai conseguir interferir na base, na essência do problema, que é a própria relação familiar, às vezes, desse adolescente, ou esse adolescente já está gradativamente perdendo seus vínculos, né, do ponto de vista social e familiar. Então, essa questão vai ser muito melhor acompanhada e até a possibilidade de se exercer um tratamento, né? É uma relação direta, hoje, a prática do ato infracional com a falta vamos dizer, da educação, da base, do vínculo familiar, secretário? Não, sem dúvida. São dois aspectos que nós percebemos. Pelo menos aqueles adolescentes que praticavam atos infracionais há 2 décadas atrás, eles eram muito mais premidos pela necessidade mesmo de ter acesso a bem de consumo, a alimentação propriamente, né? Hoje não, infelizmente, nós percebemos que esses adolescentes que vêm praticando esses atos infracionais, na grande maioria das vezes eles têm pai e mãe que trabalham, né? Mas infelizmente eles ficam durante boa parte do dia, né, praticamente sem qualquer vínculo com seus pais que trabalham, e eles ficam circulando num ambiente muito propício, né, à prática de delitos. E o que é pior, ao que parece, são muito movidos pelo impulso de ter acesso aos bens de consumo de forma assim obstinada, né? Então isso mudou muito ao longo das últimas 2 décadas, é um fato importante, e nesse contexto, por exemplo, é uma modalidade de ensino mais cara, mas nós percebemos que a possibilidade de ampliação da educação em tempo integral, com certeza, isso é uma discussão seria muito importante, né? Que é preciso a gente repensar de investimentos e evoluir, e projetos, e repensar isso. E daqui a pouco a participação dos municípios no programa Portas Abertas.